Olá pessoal, tudo bem? Sou a acadêmica Daniele, irei trabalhar com vocês na modalidade EJA e irei trabalhar o tema hoje, na aula de hoje, funções da linguagem. Tema este que escolhi a dedo porque é de suma importância. Tudo que você lê, tudo que você um enunciado, um texto, tudo que você vai escrever, você tem que saber qual é a finalidade. Então, tudo isso é funções da linguagem. Muitas vezes não sabemos, mas hoje nós iremos interpretar, iremos descobrir, iremos ver quais são as classificações, todas de formas individualizadas. Então, primeiramente, vamos descobrir o que vem a ser essa função da linguagem. As funções da linguagem de respeito aos papéis que a linguagem cumpre enquanto instrumento de comunicação entre dois ou mais indivíduos. Essa comunicação pode ser feita de maneira particular, dependendo do tipo de efeito que o indivíduo quer passar. Ou seja, vai depender muito do que o interlocutor quer passar para o leitor. Então, isso vai depender muito do contexto. Primeiramente, devemos saber que essas funções da linguagem são caracterizadas, elas têm suas classificações e elas fazem uma duplinha com os elementos de comunicação. Primeiramente, devemos entender que essas funções da linguagem são 6, que iremos trabalhar todas de formas individuais. Primeiramente, é a função referencial, que faz duplinha com o contexto. Temos a função poética, que o elemento de comunicação dela é a mensagem. Temos a função fática, que é o canal. A função conativa, também conhecida como apelativa, está relacionada com o destinatário. A função emotiva, ao remetente. E a função metalinguística, por último, o código. Agora iremos trabalhar todas de formas individuais. Primeiramente, a função referencial, que tem como objetivo principal informar, referenciar algo, voltada para o contexto da comunicação. Esse tipo de texto é escrito na terceira pessoa, tanto faz se é singular ou plural, enfatizando seu caráter impessoal, pessoal. Então, aqui ele não vai colocar nada de sentimentalismo, apenas informações verídicas. Aqui a função referencial, podemos encontrar ela nos nossos livros didáticos, em textos científicos, em jornais. Tudo que vocês vê informações verídicas que tem o intuito de informar, referenciar algo, é uma função referencial. Aqui vamos ver os exemplos para vocês se situarem melhor. O tempo amanhã será nublado, com sinal de chuva no final do dia. Aqui é um informativo de forma verídica, que tem toda uma base por trás, para trazer essa informação ao leitor. E aqui também temos um jornalzinho, que é onde podemos encontrar essa função referencial, porque o jornal ele tá trazendo informações verídicas e informações sobre o mundo, sobre qualquer coisa, mas sempre tendo uma base, e sempre enfatizando o seu caráter impessoal. E a função emotiva, também chamada de função expressiva. Na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Aqui, muito ao contrário, da função referencial, ele vai se colocar como primeira pessoa sempre vai trabalhar nas suas emoções, no seu íntimo. Aqui temos um exemplo, quando ele fala assim: uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Então, ele está se colocando como primeira pessoa aqui, a demonstração é de que ele está muito feliz, muito alegre, E logo ele botou eu, o pronome eu. E aqui eu coloquei também uns emojizinhos, pessoal, onde é que tem ele triste, ele feliz, ele chorando. Então, tudo vai ser voltado ao meu íntimo, ao meu pessoal. E é importante também vocês observarem que muitas vezes ele vem entre aspas. Então, vocês já podem estar identificando aí. E observar também o contexto, se ele está falando dele, se ele não está falando, então isso vai depender muito da interpretação de cada um. A função poética, nessa função, o emissor preocupa-se
De que maneira a mensagem será transmitida? Por meio da escolha das pessoas, das expressões, das figuras de linguagem. Por isso, aqui o principal elemento comunicativo é a mensagem. Ou seja, na função poética, vocês já estão olhando aqui os exemplozinhos, vocês estão observando que aqui está ele se preocupa com a estética em si, com uma estilística de como a mensagem chegará. Não é nem de fato o contexto do que está escrito, mas como chegará. Se vai ser bonito aos olhos de quem está vendo. Então, ele se preocupa muito com essa estilística. Aqui vocês veem uma mensagem de formato de uma xícara. Aqui temos outros, né? Beba Coca-Cola. Babe cola, beba coca. Então, parece um trava-línguazinho, mas vocês veem que tem uma estilísticazinha. Então, ele está se preocupado com o elemento de comunicação, a mensagem. A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante, pessoal, é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui o foco reside no canal de comunicação. Ou seja, se você está conversando com uma pessoa no celular, em qualquer aplicativo, por ligação, que tem um canal de comunicação, isso está relacionado à função fática. Nunca vai existir um emissor sem um receptor sem um emissor. Eles têm que estar interligados, né? Porque para isso, esse canal de comunicação é necessário que tenha tanto o emissor quanto o receptor. Aqui eu coloquei duas imagens para vocês estarem observando. Quando a pessoa fala alô, quando ele pergunta tudo bem, como você tá? Tá fazendo o quê? Tudo isso, ele tá te chamando para conversar. Então, aí já existe esse canal de comunicação. A função conativa, também conhecida como função apelativa, vocês vão saber agora, tudo que vocês olharem, vocês vão saber identificar, que essa é bem fácil. Também chamada de apelativa, a função conativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva, que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é no receptor da mensagem. Ou seja, isso é muito usado nas propagandas, vocês veem nos outdoors, vocês veem os políticos em si, tentando de persuadir a fazer algo, né? Todos com um público-alvo. Principalmente quando vocês veem naqueles outdoors 50% de desconto, venha, não perca tempo. Tudo isso é atrativo aos nossos olhos. Então, eles procuram o público-alvo, as palavras certas que vão nos fazer persuadir a comprar determinada coisa. Aqui vamos ver os exemplos. O exemplo é: vote em mim, entre, não vai se arrepender, é só até amanhã, não perca. Tudo isso, esse sinal de exclamação, esse entre, essa ordem, né? Vote em mim, é só até amanhã, não perca. Tudo que te chama a atenção, eles colocam ali, porque tudo que você ouve, ele sabe qual é o público-alvo. Então, tudo que vocês veem em outdoor, propagandas, isso está relacionado à função conativa apelativa. E, para terminar, a função metalinguística. A função metalinguística é caracterizada pelo uso da linguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Gente, é tipo assim, o quê? O que está acontecendo? Mas calma. Gente, essa função metalinguística é o código falando do próprio código. Vamos ver esse exemplo aqui, vocês vão entender melhor. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Poesia Carlos Drummond de Andrade. Gente, aqui uma poesia falando da própria poesia. Então, esse é o código falando do próprio código. Também podemos encontrar em dicionários também, que é um dicionário que está falando, está explicando, está dando o significado da palavra. Então, tudo que vocês verem uma coisa falando dela mesmo é uma metalinguagem. Ela é um pouquinho mais difícil de identificar, mas se vocês prestarem atenção nos detalhes, vocês vão saber sim
observar essa função metalinguística, né? Essa aqui é bem fácil, né? Da poesia, que ele mesmo fala o verso, né? Ele fala poesia. Então, são palavrinhas-chave que podemos identificar. Essa foi a nossa aula. Na nossa próxima aula, iremos trabalhar de forma individual, pessoal. Porque primeiro eu quero ver se vocês entenderam, quero que vocês tirem suas dúvidas. Então, eu vou trazer uma atividade informativa, expositiva, para vocês me dizerem se vocês sabem identificar cada uma de forma individual. Ou seja, eu vou apontar e vocês vão me dizer que função é essa. Então, até a próxima aula, pessoal. Boa noite.